Pablo Marçal admite ser candidato em 2026, só que coloca uma condição, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Pablo Marçal brigando aí diretamente com o Tarcísio, com o Caiado, com toda essa galera aí, a coisa ficando um tanto mais complicada, é claro, para toda essa galera, mas ele também dá um forte recado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa que é a realidade, e também, né, consequentemente, ao Bolsonaro, praticamente aí o Pablo Marçal faz um desafio a Bolsonaro e, de certo modo, dá um cheque-mate no Bolsonaro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Pablo Marçal, que de certo modo tem causado um certo pânico até mesmo na própria direita, na extrema-direita, pelo fato de ter se destacado aí, tá? E agora ele manda um recado ao Bolsonaro, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também ao Tarcísio de Freitas, dando aí também um checkmate no Tarcísio de Freitas, é claro, e desafiando o Lula, é claro. A gente vai falar mais sobre essa situação. Já aproveita e já deixa um like aí, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação do Pablo Marçal, que está, de certo modo, partindo para cima. Essa que é a realidade de muita gente aí, né? E, consequentemente, a coisa mudou tanto que o Pablo Marçal parece que agora, né, fez o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas fazerem uma reunião às pressas para falar sobre a situação do 7 de setembro. Mas, se você veio aqui, não é especificamente para isso, você veio para saber sobre a situação do Pablo Marçal, que, de certo modo, vai aí, ou pelo menos está pretendendo se candidatar a presidente da República. Essa que é a realidade, e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Será que realmente ele vai conseguir ou não, tá? Já disse que eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. Vamos falar sobre a situação do Pablo Marçal. Todo mundo sabe, conhece, o Pablo Marçal é um cara que tem mais de 12 milhões de seguidores, só praticamente em uma rede social. É também aí um candidato à prefeitura de São Paulo, que tá aí brigando diretamente, né, ou pelo menos de frente com o Guilherme Boulos. Essa que é a realidade, só que agora o Pablo Marçal tá criando, pelo menos com o objetivo de alcançar novos ares. Novos ares significa não só ser prefeito da cidade de São Paulo, uma quarta maior cidade do mundo, a maior cidade do Brasil. Enfim, São Paulo reina aqui na América do Sul, realmente uma cidade que realmente é fantástica. E o Pablo Marçal está brigando aí, né, para ser prefeito. Agora, ele não quer só mais ser prefeito de São Paulo, ele quer a presidência do Brasil. E para isso, ele vai ter que dar de cara, literalmente, com os monstros da política, como eu já mencionei, né? O Boulos é um dos caras que futuramente provavelmente vai lutar para ser presidente, o Tarcísio de Freitas, o Ronaldo Caiado e também o Bolsonaro. E o Pablo Marçal, ele não arreda não, ele vai para cima, é claro. Só que ele vai para cima e vai dar de cara com quem? Com Lula, o maior monstro aí da política brasileira, né, da atualidade, enfim, praticamente de todos os tempos, tá? Enfim, Pablo Marçal, você sabe que ele é candidato à prefeitura de São Paulo, é ex-coach aí, e agora ele admitiu concorrer em 2026. E aí você fala assim, pô, Cláudio, mas e aí? E o Bolsonaro, como é que fica? Pois é, isso que a gente vai falar. O Tarcísio também ficou provavelmente chateado, essa que é a realidade, o Tarcísio e o Bolsonaro. Mas o Pablo Marçal não quer saber disso, já peitou todo mundo aí, diz que vai se candidatar, né, vai se candidatar a se candidatar. Ele está disputando a prefeitura e se ganhar ele não vai fazer igual o João Dória, tá? Para praticamente largar aí o cargo, essa que é a realidade, segundo o Pablo Marçal. Agora, ele saiu aí, consequentemente, nas ruas, né? E foi perguntado se ele queria ser presidente do Brasil, tá? Aí ele colocou uma condição. E a gente vai falar qual é essa condição que o Pablo Marçal praticamente aí colocou, né? Não sei se é o Lula, enfim, mas ele literalmente colocou uma condição. Isso, eu só vou ser candidato a presidente do Brasil se algo acontecer, tá? E que algo é esse? Que algo terrível é esse? E bem, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Pablo Marçal praticamente falou que o Tarcísio de Freitas não tem condições nenhuma. Segundo ele, já se resolveu lá com o Tarcísio de Freitas, porque os caras tá tudo morrendo de medo do Pablo Marçal. Mas, em resumo, tá? Ele disse que já ajeitou, como diz na Bahia, a sua situação com o Tarcísio de Freitas, tá? Não tem nada contra ele agora. Ele falou, ele literalmente descartou o Tarcísio. Ó, o Tarcísio não tem condição, não tem perfil para ser aí o presidente do Brasil, tá? É eu que estou no comando aí. E aí,
O Pablo Marçal ainda foi mais além, foi ousado, foi petulante, tá? Ele falou que diz que o Bolsonaro vai ser inelegível em 2026. Então, se o Bolsonaro, Tarcísio, Caiado, toda essa galera aí estiver praticamente, deixa eu abaixar aqui um pouco o volume, ele falou o seguinte, se toda essa galera aí, se o Tarcísio, o Caiado, né? O Tarcísio ele descartou, o Caiado nem pensou, só falou no Bolsonaro. Ele falou que diz que o Bolsonaro vai estar inelegível. E se o Bolsonaro está inelegível, ele falou: bem, esse cara sou eu. Agora, ele colocou mais uma outra condição. Que condição é essa? Parece que o Pablo Marçal está com medo, tá? Essa que é a realidade. O Pablo Marçal está preocupado e já assim, ele está literalmente com medo. E eu já falo para você, ele disse o seguinte em relação à prefeitura de São Paulo, né? E praticamente descartou o Tarcísio, falou que o Tarcísio apoia o cara errado, um comunista, né? Essa que é a realidade, e que o Tarcísio não tem perfil. Isso eu já mencionei para você. Agora, ele mandou mais um outro recado, ou seja, o cara tá literalmente querendo partir para cima. Essa que é a realidade da presidência. Falou que o Tarcísio não tem perfil, você já sabe, né? Falou que o Tarcísio deveria se reeleger até cansar, e aí ele iria brigar diretamente com o Lula. Só que ele falou que disse que, né, não tem condições de brigar com o Lula diretamente e ele só vai se candidatar a presidente do Brasil caso, segundo ele, o Lula não disputar a reeleição, tá? O ex-coach, aí, como eu já mencionei para vocês, admite a possibilidade de concorrer à presidência do Brasil pelo campo da direita em 2026, tá? Essa aqui é a realidade. E ele falou o seguinte, colocou a condição. Se o Lula, né, não for... eu vou colocar aqui, se o Lula não for candidato a presidente do Brasil, aí ele vai. Ele falou uma outra condição, né? Mas em respeito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em respeito em respeito às pessoas, eu não vou colocar aqui a condição. Nesse caso, na minha visão, ele desrespeitou, né? O cara não pode ficar torcendo para o azar dos outros. Essa aqui é a realidade, pelo menos essa é a minha visão. Mas, assim, em relação ao Pablo Marçal, ele ainda nem ganhou a prefeitura de São Paulo, tá pensando em ser presidente do Brasil, tem várias coisas aí pela frente. Ele primeiro ele tem que disputar com o Boulos, e que não é nada fácil. O Boulos tá aí com uma campanha significativa, tá? Até um tempo atrás estava liderando as pesquisas, e o Pablo Marçal vai ter que disputar primeiramente com o Boulos, que dificilmente o Pablo Marçal vai conseguir vencer o Boulos. E agora, né, vamos aí esperar um pouco mais as próximas pesquisas para poder falar um pouco sobre a situação. É bem verdade que o Pablo Marçal está aí despontando, pelo menos está à frente, né? Tem aí um poder muito grande na oratória, na arte de falar em público, de convencer as pessoas. Já mudou todo o discurso dele. Agora é um discurso totalmente diferente, não é mais aquele discurso de chamar a atenção, mas é um discurso mais racional. Acredito que os caras falaram para ele: Pablo, vai devagar aí, agora que andou, né, que o santo é de barro. Vai devagar, muda a estratégia. O Pablo Marçal, inteligente do jeito que é, gostando dele ou não gosta, não tem simpatia por ele, mas o cara literalmente sabe se comunicar muito bem. Então, ele tá pensando na presidência, mas primeiro tem que ganhar aí a prefeitura de São Paulo, que dificilmente ele vai ganhar do Boulos, porque o Boulos literalmente é um cara monstro, é um cara que vai para cima, tem projetos. O Boulos é um cara que está lutando pelo menos favorecido já faz muito tempo, muitos anos. E o Pablo Marçal dedicou-se à vida em construir aí patrimônios, né, para ele próprio. O Boulos não. Essa é uma das diferenças. O Boulos está lutando há anos aí para construir patrimônio, não só para ele, é claro, né? Ainda tem um Celta, mas o Boulos ele pensa muito no próximo. E eu acredito que o cara que quer ser prefeito de São Paulo, de qualquer cidade, uma das primeiras coisas, se não a principal, é trabalhar pelos outros. Esquecer de si e trabalhar pelos outros. No caso, né? O Pablo Marçal, eu acho que ele não tem essa característica. Pode ser bom lá na área privada e tem outros problemas aí com a justiça. Eu não quero mencionar aqui para não ser desagradável, mas em resumo, Pablo Marçal, na minha visão, não é o cara. Na minha visão. Agora comenta aí a sua visão. Você acha que ele é o candidato a ser presidente do Brasil, né? O ideal aí que ele representa literalmente a extrema-direita? Comenta aí, a sua participação é muito importante. Eu, Cláudio Pereira,
Acho que não. Acho que ele não tem a idoneidade para poder gerir São Paulo, quarta maior cidade do mundo, a maior do Brasil, enfim. Pelo menos essa é a minha visão. Aqui, se você gosta de política, vai aparecer um vídeo ao lado. Só você clicar e dar sequência aí. A gente se fala na próxima. Valeu, abraço.